Boa noite, minhas irmãs. Eu tenho recebido alguns comentários, em relação às questões que envolvem o relacionamento de pessoas que estão juntas, que moram juntas, têm filhos, mas que ou nunca se casaram, ou, na verdade, aquela pessoa já foi marido ou esposo de outro. E aí as pessoas questionam, mas Deus é Deus de família, são 20 anos juntos, São os filhos que vão sofrer. E aí eu me pergunto, os filhos vão sofrer porque a mãe ou o pai vai tomar a atitude de não andar errado diante do Senhor, de deixar de pecar? Então é mais importante continuar no pecado e ficar com aquele ambiente ali chamado família, que importa agradar a Deus ou as pessoas, E eu estava lendo aqui e queria compartilhar com vocês o texto de Abacuque, no capítulo 1, no versículo 11, que diz assim, que essas coisas passam como vento e seguem adiante, porém tornam-se culpados estes cujo Deus é a própria força. Então, quando você, pela sua própria força, você quer fazer as coisas, principalmente as que dizem respeito ao reino de Deus, você está se colocando no lugar de Deus, Quando alguém diz assim, mas é porque são 20 anos juntos e têm filhos, e a separação agora vai desequilibrar os filhos, e Deus vai querer isso? Minha irmã, o que Deus não vai querer, eu te digo com certeza, é o adultério. Porque se esse homem foi casado, se separou da esposa dele, e agora está vivendo há 10, 20, 30 anos com outra, com filhos, precisa realmente colocar diante do Senhor o coração e fazer valer aquele versículo, lá em Lucas, que diz que aquele que não abre mão de pai, mãe, irmão, filho, marido e até a própria vida, não pode ser discípulo. Se a mulher, por conta de amar a Deus em alguma circunstância, precisa abandonar até o próprio marido, agora imagine uma mulher que nem está casada com alguém que nem é marido dela, que já foi casado e que se separou e que está em pecado diante de Deus. Então precisa abrir muitos olhos para a palavra de Deus e não para o próprio conselho, porque você se torna seu próprio Deus, e nem para o conselho das pessoas. Outro dia uma irmãzinha falou para mim, eu não consegui, eu tinha deixado ir, algo desse tipo, e aí eu ouvi duas amigas. Uma falou para mim que eu deveria não falar com meu marido, de jeito nenhum, e a outra amiga disse que eu precisava mandar mensagem para ele não esquecer de mim, para ele saber que eu estava ali e para que ele não tivesse, quem sabe um outro relacionamento pensando que ela não estava mais interessada nele. Isso é agir, com as próprias forças, isso é agir de acordo com a sua própria vontade, de acordo com a carne. Então são armas carnais. As armas espirituais são essas que a gente sempre vem falando aqui, do silêncio, de esperar no Senhor, de colocar diante de Deus em oração, E pensando nisso, o Senhor também me trouxe uma outra palavra que eu quero compartilhar com vocês, que é sobre Jerusalém. Lembrando que Jerusalém é a cidade escolhida, A própria Bíblia deixa claro que Jesus veio para os seus, que eram os hebreus, os judeus, e os seus não receberam. E aqueles que receberam tiveram o direito de ser chamados filhos de Deus. Então, nós temos o direito de sermos chamados filhos de Deus, mesmo sendo gentios, Gentios são todos aqueles que não são judeus. Mas o povo escolhido de Deus é o judeu, isso aí é incontestável. E eu quero ler com vocês agora, lá no livro de Sofonias, no capítulo 3, que diz assim, aqui está falando contra Jerusalém, porque Jerusalém estava sendo considerada adúltera, prostituta, porque estava deixando outros deuses entrarem, os profetas estavam se vendendo, e não estavam mais fazendo as coisas de acordo com a vontade de Deus, profanavam o santuário daquela época, o templo, e eram falsos, enfim. E aí, o Senhor, ele não deixa de punir ninguém, nem o seu próprio povo escolhido, porque ele é justo, e a ira de Deus se manifesta. Tem um salmo que eu gosto muito, que diz assim, que eu gosto de lembrar, porque a Bíblia diz que a gente tem que temer ao Senhor, E diz assim que justiça e juízo são a base do seu trono. Então, a base do trono de Deus é a justiça e o juízo.
E aí ele fala aqui em relação a Jerusalém, dizendo: ai da cidade opressora, rebelde e manchada. Não atende ninguém, não aceita disciplina, não confia no Senhor, nem se aproxima de seu Deus. E aí eu me pergunto, né, como a gente aplica isso aqui nos dias de hoje. Não importa se você é escolhido do Senhor, né? Se você estiver em desobediência, aqui ó, rebeldia, manchada, não atende ninguém, não aceita disciplina, não confia no Senhor, nem se aproxima de Deus, o juízo do Senhor vem sobre você, certo? Então não se engane com o fato de talvez você já ter falado em línguas, né? Muitas pessoas tiveram essa experiência de ter sido batizado com o Espírito Santo, de você até já ter sido batizado também nas águas, que é muito importante. Todo cristão, para passar pela porta do reino, precisa do batismo. O batismo não é só um símbolo. A Bíblia diz lá em Gálatas que todos que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Então é realmente um revestimento de Cristo quando a gente se batiza, não apenas um símbolo. E você pode ter sido batizado, pode ter vivido na igreja a vida toda, recebeu o dom do Espírito Santo. Se você se rebela contra o Senhor, né? O seu Deus é a sua própria força. Se você não aceita disciplina, né? Não se aproxima tanto de Deus, mas vive aquela situação religiosa de sempre estar ali acompanhando. Então o Senhor vai sim permitir que você colha. Ele não vai fazer nada além do que permitir a sua colheita. Você está plantando rebeldia. Está plantando situações, as suas ações, o jeito que você faz as coisas, que você está agindo, vai sim fazer com que você realmente tenha sobre você o juízo do Senhor. Apesar dele ser um Deus muito misericordioso, porque a Bíblia diz que é a misericórdia dele que não deixa a gente ser consumido. Quando ele olha para cá, ele vê Jesus. Se não fosse o sacrifício de Jesus, misericórdia. Então, minhas irmãs, que não sejamos rebeldes, né? Que a gente não se manche. E é se manchar por conta de um relacionamento, por conta de um homem que nem é seu, na verdade, muitas vezes para as que casaram, né? Com alguém que já é casado. E aí você vai continuar manchada para quando o Senhor voltar você não subir. Então, tudo que a gente faz aqui, se não tiver valor eterno, é inútil. Então, a família é sim criação do Senhor, é projeto de Deus. Mas a família não é todo mundo que tem filhos e está junto, porque o filho vem da relação sexual. Então, independente se você conheceu a pessoa ontem e nunca mais vai ver, ou se você está há 20 anos junto, se tiveram relações, a probabilidade de ter um filho é de 99%, né? Então, isso não quer dizer que ali tem um vínculo familiar, no sentido de somos uma família e Deus agora quer que esse projeto vá adiante. Se esse homem foi casado e abandonou a esposa e os filhos, às vezes, lá, e está com você há 10, 20, 30 anos, para o Senhor não faz diferença. Ele vai continuar dizendo, como ele disse lá em Malaquias, vá lá buscar a mulher da sua mocidade. Por muitas vezes, existem mulheres, né, que acabam não se permitindo ser moldada pelo Senhor, e o marido vai embora de casa e se casa com outra mulher, e ela acaba se casando também com outro homem. Aí, algumas irmãs falam: mas meu marido foi casado há 20 anos atrás e a mulher não deu certo. Ela já é até casada hoje, então assim, não tem nada a ver. Tem, os dois estão em pecado de adultério. O Senhor olha para os dois e vê o pecado dos dois, independente se essa mulher é casada com outro ou não. Aí teve uma que me disse assim: mas a mulher dele já casou até com um pastor. Minha irmã, isso não faz diferença nenhuma. Quantos e quantos pastores, né, têm se colocado em lugares tão complicados que só a misericórdia do Senhor para alcançar, né, e trazer de volta, porque muitas vezes estão num caminho que já não é mais o caminho do Senhor, mas continuam num cargo, né, chamado pastor, e que o Senhor tenha misericórdia de todos eles, mas a gente não seguia por isso. Lembra que nosso alvo é Jesus? Então, quando a gente vê os erros das pessoas, seja ela pastor, apóstolo, não importa o que ela é, a gente olha para Jesus, que nunca errou. A Bíblia diz lá em 1 Pedro que ele nunca pecou. Então, ele que nossa referência, sem pecado, justo, perfeito, veio, nos salvou, está lá no céu com o Pai, à direita do Pai, e vem um dia para nos buscar. É ele quem intercede por nós ao lado do Pai. Então, assim, o Senhor está lá também pedindo por nós, ele não nos abandonou, deixou o Espírito Santo. Então, o Senhor, Deus é muito bom, minhas irmãs. Por mais que a gente passe por situações 1000 aqui na Terra,
Eu ouvi uma vez isso, né, que a gente encara como um problema. Estou passando por um problema. E essa pessoa dizia, talvez não seja um problema, né? É uma oportunidade, é um processo para você conseguir maturidade espiritual. E muitas vezes é mesmo. O exemplo disso é o deserto. O deserto realmente é uma escola do Senhor. Tem dor? Tem humilhação? Tem abandono, tem muitas coisas que fazem parte do processo do deserto. Mas é tão libertador que quando você olha para trás, você só consegue agradecer ao Senhor por tudo que passou, inclusive pelo sofrimento. Porque é realmente liberdade, é conhecer o Senhor de verdade, é se libertar de dependências, de traumas, de problemas. A vida vai ficar maravilhosa, perfeita depois disso? Com certeza não. Se tem uma coisa que Jesus garantiu é que nós teríamos aflições aqui no mundo. Então, as aflições continuam, mas qual a diferença? É que agora você tem paz em meio à guerra, o Senhor guarda tua mente e teu coração, independente das coisas ruins. O Senhor sempre está ali te mimando, dando coisas que você realmente necessita, dando dele mesmo para você, porque não basta só se relacionar com as coisas de Deus, com as coisas que Deus pode dar, mas se relacionar com o próprio Deus, né? Que muitas vezes é a maior dificuldade. E que o Senhor nos capacite a isso, né? A se relacionar com o Deus dessas coisas e não somente com as coisas de Deus. Porque tem muita gente que faz o bem, entre aspas, mas é um bem sem Deus, ou seja, não adianta não. Um bem feito sem Deus não tem valor eterno. Pode melhorar a vida das pessoas aqui, pode trazer alguma recompensa aqui, mas para a recompensa eterna só se faz o bem com o Senhor. Muita gente faz coisas dentro da igreja sem o Senhor. Então aquilo tem valor para quem está ali, às vezes para quem está usufruindo daquilo que ela fez. Mas para o Senhor só tem valor eterno se fizer com Ele. Pai, muito obrigada, Pai, pela Tua graça sobre nós, pela Tua misericórdia. Pai, quero te pedir pelas irmãs que têm comentado tanto, Senhor, sobre seus desejos de continuarem no relacionamento que elas estão, por comodismo e muitas vezes também, Senhor, por ignorância, por não terem esse conhecimento anterior, por acabar ouvindo de tantas pessoas, inclusive da própria família que casou, tá junto, tá casado, e aquilo ali vira um sofismo, uma mentira, que aí vai tendo aparência de verdade. Pai, em nome de Jesus, resgata essas irmãs, que o Teu Espírito Santo possa convencê-las do pecado, da justiça e do juízo, que em nome de Jesus, Senhor, elas, na Tua vinda, elas sejam encontradas, Senhor, em Ti, e não nos desejos delas, e não nos desejos desse mundo, do casamento, dos filhos. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço por esses filhos, Senhor, por todos os nossos filhos, que em nome de Jesus, Senhor, o Senhor possa nos dar sabedoria, que tudo aquilo que vem acontecer conosco no deserto, Senhor, o Senhor possa guardar a mente e o coração dos nossos filhos em Ti, para que eles não sejam abalados, para que eles continuem firmes, Senhor, nos dá discernimento, nos dá a compreensão que necessitamos daquilo que eles também desejam, Pai, não somente do que nós estamos precisando durante o período do deserto. Pai, abençoa as minhas irmãs, Senhor, em nome de Jesus, capacita elas a viverem esse processo, Senhor, com a Tua paz, com o entendimento, Pai, de quem Tu és, se revela. Em nome de Jesus, Pai, através do Teu Espírito Santo, se revela para elas. Ajuda elas nas dificuldades, no dia mal. Pai, em nome de Jesus, alcança os maridos, Senhor, que têm abandonado suas esposas para viver um outro relacionamento. Pai, tem misericórdia, Senhor, e através da Tua misericórdia, revela a Tua vontade, revela a Tua verdade, a Tua lei, o Teu mandamento, Pai, aos corações. A Tua palavra diz que o Senhor mesmo escreveu a Tua lei nos nossos corações. Que o Teu Espírito Santo possa transformar os corações, Senhor, endurecidos, os corações de pedra, em corações de carne, que desejam Te servir. Coloca neles o Teu Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, restaurar as famílias, Senhor, de fato, Pai, em nome de Jesus. Restaura os corações, Senhor, restaura as pessoas no seu pessoal, no seu íntimo, no seu emocional, para que restaurando os casamentos elas não venham, Senhor, a praticar as mesmas coisas de antigamente, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, prepara as minhas irmãs, Senhor, para tudo aquilo que elas precisam fazer. Infelizmente, são muitas coisas nesse mundo que acabam entrando nas igrejas. Que o Senhor possa, Senhor, nos ensinar, Senhor, nos dar discernimento para poder identificar o que não vem de Ti, tirar do nosso meio, Pai, para honra e glória do Teu nome.
Pai, em nome de Jesus, eu te peço por essas irmãs, Senhor, se revela através de sonhos, Senhor, através de palavra, de profecia. Senhor, alcança, Senhor, do teu jeito, da forma que o Senhor deseja, da forma que o Senhor sabe fazer, no teu tempo, do teu modo, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço na certeza de que o Senhor é um Deus que quer nos salvar, que quer nos livrar de nós mesmos, Senhor, dos nossos pecados, das nossas atitudes erradas, daquilo que nem conhecemos, Senhor, que o Senhor revele, Senhor, aqueles pecados que nem conhecemos e que estamos praticando por conta desse sistema, desse mundo em que vivemos. Pai, em nome de Jesus, nos resgata de nós mesmos, Pai, para Ti, para a honra e glória do Teu nome. Amém.